E sabe o que eu queria falar sobre essa questão do preconceito, sabe? Então, você falou aqui agora, né? Essas pessoas muitas vezes não têm coragem de falar que elas têm epilepsia, porque elas vão sofrer preconceito por isso. Você acha que esse preconceito, ele vem da falta de informação? A população não sabe o que é epilepsia, tem aquela visão estigmatizada, né, da pessoa convulsionando, não sabe que tem tratamento, não sabe que é possível ter uma vida plena, então falta informação. Ou, de repente, as pessoas são maldosas mesmo? E o que você acha, assim, sabe? Será que com mais informação a gente consegue diminuir esse preconceito? É que eu acho que sempre tem um mix de tudo, né? A gente é multifatorial, eu gosto dessa palavra, assim, tem vários fatores. Acho que tem gente maldosa, mas a grande maioria das pessoas não é por isso. É por falta de informação, por um conceito errado que a gente tem, né? Por exemplo, da minha infância, de um tempo pregresso em que as pessoas falavam coisas que não eram muito politicamente corretas. Hoje a gente sabe que nem tudo que há um tempo atrás a gente ouvia, a gente deveria ter corrigido. Acho que talvez a gente estaria num lugar melhor atualmente. Nem toda fala capacitista também, né? Então, eu acho que é uma falta de informação somada a esses fatores histórico-culturais. Então, quando você fala a questão do Gabinho, eu entendo como uma coisa que toca em você, não é só desse momento, mas de alguma coisa que você ouviu um tempo atrás, de coisas que te remetem a situações que não são muito legais, né? Sim. Meio assustadoras. Então, é isso, assim, nunca é só aquele momento presente, né? Sim. Você sabe que você falando isso, eu tinha um conhecido, na verdade ele é um primo de alguns primos. E ele era um homem já, eu era bem pequena, ele já devia ter lá os seus 30 e poucos anos. E ele tinha epilepsia e ele era tratado como uma pessoa com deficiência. Então, assim, ele não trabalhava, ele não fazia nada, né? A vida dele era ficar ali no sítio com a mãe dele, tipo, sob os cuidados da mãe. Eu nunca presenciei ele tendo uma crise. Eu acredito hoje, analisando essa situação, né? Eu acredito que era super controlado. Mas, assim, ele tinha esse estigma e ele era tratado como uma pessoa com deficiência que não podia sair de perto, né, da família, enfim. Como é que é isso, Elaine? Muita gente acha que a pessoa com epilepsia, ela vai ter um retardo mental, uma deficiência intelectual associada. É claro que existe essa população, mas não é somente. Então, por exemplo, quando às vezes eu dou um diagnóstico, né, o paciente chega com quadro clínico, e existe o diagnóstico clínico, né, para dificultar um pouco o entendimento, porque essa semana chegou essa história de um paciente com epilepsia e que daí eu peço alguns exames mesmo para excluir algumas situações ou para me ajudar. E os exames estavam normais. E daí a mãe veio junto e ela falou, mas ele é normal. Eu falo, não, tudo bem, ele é. Mas ele não tem deficiência intelectual, ele está na faculdade, mas ele tem epilepsia. Então eu acho que é isso, assim, pensar que a pessoa com epilepsia tem essa história de deficiência intelectual associada. Isso não é verdade. Uma grande população de pessoas com epilepsia consegue trabalhar, estudar, fazer suas atividades de maneira, né, independente. E também eu acho que de uma super proteção, sabe? Olha, a pessoa com epilepsia não pode fazer nada. E daí, quando a pessoa não pode fazer nada, ela fica esperando a próxima crise. Então, a vida entre as crises dela não acontece. A vida dela é só a crise. E é muito triste. Muito triste. Muito. E existe um manejo, né, Elaine? É importante a gente falar sobre isso. De repente, você nunca viu, você que está ouvindo a gente, você nunca viu ninguém tendo uma crise convulsiva e de repente você se depara nessa situação, igual você lá com a sua amiga, né? Então fala pro pessoal,
o que eu devo fazer e, mais importante do que o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer se eu presenciar uma crise convulsiva de alguém. Tá. Então, se uma pessoa tiver começado a crise convulsiva, que é aquela crise em que tem movimento do braço, enrijecimento do braço, um movimento de balançar do braço, da perna, que ela perde a consciência e cai, uma das coisas é procurar por ajuda. Primeiro, apoiar a cabeça da pessoa. Então, você vai apoiar a cabeça da pessoa para que ela não bata a cabeça ao longo do tempo. Afaste objetos cortantes, objetos que possam machucá-la. Afrouxe as roupas e comece a cronometrar. Por que a cronometragem? Porque se essa crise durar mais do que 5 minutos, você precisa chamar ajuda, né? E daí, quando eu falo a primeira coisa da gente chamar ajuda, às vezes é chamar uma pessoa que está perto, para que você não precise fazer tudo isso sozinho, para você não se apavorar, se afobar. Manter a calma durante esse período. As coisas que, no geral, eu escuto no consultório é tentar colocar a mão dentro da língua, porque ela vai se engasgar. Primeiro que colocar a mão para tentar puxar a língua, aqui tem o músculo masseter, que no geral ele está bem contraído. E a contração do músculo masseter, ela pode chegar até 5 vezes o peso da pessoa. Então, pensa que é uma musculatura que corta carne. Nossa. Né? Pensa. Vai cortar seu dedo. Vai cortar seu dedo. Sim. Então, você vai perder o dedo. E assim, a pessoa ficar roxa não é porque a língua caiu, é porque ela teve uma contração da musculatura do tórax e a parte respiratória ela suspendeu, o diafragma também contraiu e teve um desabamento de língua, não da ponta da língua, mas aqui no fundo. Não tem nada que a pessoa possa fazer que vai tirar essa. O que a gente pode fazer é virar o rosto da pessoa de lado, para que ela respire um pouco melhor assim que for possível, né? Vira de lado para que também ela, se ela perder saliva, também isso possa escorrer.